Nossa conversa é com Tereza, mas não é uma Tereza qualquer. É a Tereza Collor. Ela foi esposa do Pedro Collor. Pedro Collor foi o sujeito que denunciou a grande bandalheira que havia no governo, denunciou o próprio irmão e que culminou com o primeiro impeachment na história do Brasil. E a Tereza foi considerada na época, bonita como é até hoje, a musa do impeachment. Mas foi uma época difícil, não foi? Quando estourou tudo? Muito difícil, foi realmente uma provação, sabe? Nós entramos com toda boa fé, o Pedro acreditando que aquilo não poderia existir, a forma de condução que o seu irmão estava à frente da presidência da República, ele advertiu o irmão várias vezes, e o irmão não tomou providências, vamos dizer, dizendo assim de uma maneira mais simples, porque você, quando está no poder, você perde a noção, principalmente você sendo muito jovem, e aí você acha que pode tudo, né? O poder passa dos limites. E o Pedro avisou e chegou um momento que foi um basta, e as denúncias aconteceram, mostrando os esquemas, e foi muito difícil, porque ninguém acreditava que aquilo ia para frente, ninguém acreditava que um presidente pudesse ser empichado, ninguém acreditava que aquilo ia realmente tornar um momento histórico de uma mudança, e que eu acreditava que ia ser uma mudança na cabeça de quem está à frente da condução do país, dos políticos que fazem a política pública, de tomar uma seriedade na condução da causa pública, né? Porque o momento que nós vivemos, poucas pessoas realmente que estão servindo a população têm responsabilidade com a população. Só para lembrar, esse impeachment aconteceu em 1992, houve uma CPI gigantesca, prorrogada, pressão de todos os lados, e até que se provou tudo que o Pedro dizia. Só que nesse meio tempo, Tereza, como é que foi aguentar essa pressão? Pois é, cada dia era um calvário, sabe? Porque quando o Pedro falou, ele não foi uma pessoa que ele falou de forma muito transparente, e até eu vou lhe dizer com o coração aberto, porque as pessoas chegavam para denunciar, falavam, e ele ia compilando aqueles dados, e depois ele conseguiu, porque chegou a ele as contas que o Paulo César tinha fora do Brasil, junto com o Fernando, e ele avisou que ia expor isso. O Paulo César é o PC Faria, Paulo César Cavalcante Farias. Que era o caixa da campanha, né, de Fernando, né, Eminência Parda, como se chamava, né? E ele avisou isso tudo, mas ninguém acreditava. Agora, no momento, quando ele faz as denúncias, as pessoas todas fogem, porque as pessoas tinham medo, então não existia delação premiada. Então, aquelas pessoas todas se recolhem, não queriam estar indo à Polícia Federal fazer o depoimento, então a gente ficou com um material muito exíguo, né? Quer dizer, com pouca coisa, era ainda muito pouco para que houvesse o impeachment, né? Fizeram a CPI, que houve tentativas inúmeras para que ela fosse barrada, né? Inclusive quando pressionam a mãe, a minha sogra, Dona Leda, para que ela fizesse uma carta dizendo que o Pedro não estava emocionalmente bem, que aquilo mostrar que era como um distúrbio. E que isso foi uma coisa horrível, né? Isso foi uma ferida que causou entre ele, a mãe e a gente, quer dizer, foi um horror. E mesmo assim a CPI tomou o curso e foi à frente, e depois, no final, por um motivo pequeno, mas sempre é assim, a gente viu agora isso se repetindo de novo, né? Que foi pelo Fiat Elba. Que o Heriberto França, motorista, foi, exatamente, entregou a coisa, foi a prova material. A prova material que faltava, que todo mundo sabia. Então a gente vê que a história se repete, só que se repetiu de forma muito mais avolumada. Eu nunca achei que o Brasil ia deixar chegar ao que nós chegamos hoje, que isso é uma vergonha. Bom, passado o impeachment, 1 ano depois, 2 anos depois, o Pedro Collor morreu, vítima de um tumor. Você teve que refazer a vida. Eu aí, naquele momento, né, o Pedro
não foi uma coisa ainda até hoje muito bem explicada, né? Porque apareceu uma coisa que ele tinha feito aquelas ressonâncias mostrando que não tinha nenhum problema mental, porque a Veja faz uma junta médica para mostrar que ele era uma pessoa sana, e nunca o Pedro tinha tido nenhum problema, e de repente, quando aparece, foi uma situação muito esdrúxula, assim, sem explicação, com 4 tumores dentro da parte central do cérebro, uma coisa muito estranha. E do dia que o Pedro foi diagnosticado, ele teve 1 mês de vida, né? Foi um choque muito grande, uma coisa assim, uma perda, eu muito jovem, né? Tudo isso muito... E eu, nesse momento, eu tinha tido já um convite para trabalhar no governo de Alagoas, um novo governo que estava se formando. E eu assumo aquele trabalho, para surpresa de todos, eu tinha ficado viúva em dezembro, no final. Em janeiro eu estava trabalhando, dia 3 de janeiro eu tomo posse, e aquilo foi realmente um bálsamo para mim, porque eu entro nas coisas, eu trabalho mesmo, porque as pessoas estavam acostumadas a que pessoas que tivessem um nome, ter um cargo e não frequentar e não trabalhar. Eu mostrei que isso se faz diferente, eu dei o exemplo, eu trabalhei todos os dias, vesti a camisa do estado de Alagoas, fiz tudo o que eu podia, independente de qualquer coisa, de ser feriado, fim de semana, sábado, domingo, eu trabalhei para o estado de Alagoas com o coração, com a alma, com toda a vontade, levei aquilo tudo à frente e tenho esse carinho enorme, a dedicação e levei também todo aquele problema, porque o Pedro naquele momento também foram inúmeras os processos que foram contra ele, né? E com o falecimento do Pedro, eu herdei esses processos, né? Eu tinha ainda todo esse problema jurídico para resolver todo. Foi muito duro, muito difícil. Bom, passada essa fase, você resolveu se mudar para São Paulo. Você está em São Paulo há quanto tempo? Eu casei com uma pessoa de São Paulo, o Gustavo. Um empresário da construção, exatamente. É uma pessoa que não tem nenhuma relação com política, com poder público, com nada. É um empresário que nunca fez obra pública. Que anda com as próprias pernas. Nunca teve nenhuma construção, nem envolvimento com nada público. É um homem muito digno, fez a vida dele independente. Os pais vieram como sobreviventes da guerra. E ele tem uma história muito bonita, não tem relação nenhuma. E depois, todos os anos, eu sempre fui muito convidada, né, para entrar na política, ingressar pela minha história, por todo o que eu fiz no Estado, pelo que eu era e sempre representei para o Estado de Alagoas. As pesquisas mostram, né? E aí eu sempre tive convite, eu estava filiada desde que eu trabalhei no Estado, eu me filiei a um partido político, que era o PSDB lá, e fiquei, nunca usei isso, né? Mas todos os anos fui tentada e sempre resisti. Esse ano, vendo esse problema que se instalou de novo, quer dizer, não é que de novo, ele teve menos, e aí de repente ficou uma epidemia dentro. É uma metástase, né? É uma coisa imensa. E todo mundo querendo encobrir, né? Quer dizer, a maioria das pessoas que estavam, quer dizer, envolvia um número enorme de políticos, de pessoas importantes com grande influência, querendo ver uma forma de acobertar, de mudar a legislação e dar um jeitinho. Então eu disse, não, é momento do Brasil ir para a luta, eu vou para a luta, eu não vou me omitir. Eu estava, como eu digo, numa zona de conforto, já pensando que eu tinha dado minha parcela, mas eu acho que eu fui chamada, é uma missão, né? E contra a corrupção, de novo, bater forte. Não podemos deixar que isso engula, que isso é um câncer que acaba com o país. Quando a gente fala em zona de conforto, vamos imaginar uma boa zona de conforto. Para quem não sabe, a Tereza é filha do João Lira, que foi um dos maiores empresários do Nordeste. Quer dizer, ela poderia estar passeando no shopping, né? Poderia o marido também ter uma boa situação, quer dizer... Mas você resolveu se candidatar a deputada federal. Eu sou pré-candidata a deputada pelo PSDB, o partido, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, né, que eu já estava em Alagoas, eu mantive a minha filiação ao partido. E eu estou aqui firme, visitando São Paulo, que para mim é um prazer. E eu amo São Paulo me acolheu de uma forma maravilhosa. Eu estou há 18 anos aqui em São Paulo, vou a Alagoas
com muita frequência, né? Sou uma pessoa que tem esse dinamismo de estar lá e cá, e sempre também defendendo o Nordeste, defendo onde eu abraço, e eu quero fazer isso por São Paulo, porque fui convidada. Eu acho que São Paulo representa um pouco do Brasil como um todo. Você vem de origem italiana, eu tenho o Pedro Tobias, que é o presidente do partido, é libanês. Nordestino é o que a gente tem mais aqui, que foi a força da mão de obra que fez São Paulo, foi o Nordeste, né? E eu amo esse povo muito. E eu acho que a gente tem muito para fazer na área do turismo, na área do desenvolvimento de geração de empregos, mas principalmente vamos combater a corrupção. Vamos bater na transparência. Hoje tem projetos maravilhosos que foram concebidos junto da Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas. Desenvolveram um projeto em cima daquelas 10 medidas que foram mandadas por Congresso e que não deu nenhum resultado. Eles pegaram e transformaram aquilo em medidas bem mais... Está muito claro, e eu quero abraçar essas medidas. Quer dizer, que a gente possa... Seu projeto, não vou falar programa, porque programa é para quem vai governar, né? No caso, todo candidato tem um projeto. Combate à corrupção é um deles. Com certeza. É o prioritário. O maior espaço da mulher também, né? As mulheres precisam ocupar um maior espaço dentro do Congresso, dentro das decisões. Nós somos o maior contingente de votos e temos só 11% dentro do Congresso de Mulheres. Então, o espaço da mulher, vamos conseguir o quê? Que a mulher tenha uma igualdade também de salários quando ocupa a mesma função que o homem. Por que tem que ser diferente? A mulher tem a competência tão grande, então vamos batalhar por isso, né? O turismo como gerador de emprego, quer dizer, São Paulo, aqui a região toda, você tem suas vocações. Eu acho que São Paulo ele tem sido mal explorado do ponto de vista de turismo, né? E temos aqui turismo para todos os gostos. Por exemplo, temos aqui o Circuito das Frutas, que são as cidades que produzem frutas conhecidíssimas. Morango, caqui, uva... que é mais essa região. Exatamente. Aqui. Então, né, aqui, Jundiaí, a região da uva, né? Produção de vinho. De vinhos. Então, tem a região das águas, né? Muito bonita. Tem os parques ecológicos, né? Eu estive na região de Capão, ali tem... que é uma área que pode desenvolver muito a área de belezas naturais, de ecossistema, né? Então, vamos voltar... Eu acho que o problema das crianças, da educação, o país não muda a sua cara se não investir em educação. Se a gente tiver uma educação para a criança, principalmente a criança na primeira infância, ela tem que estar na escola os 2 horários. Não é que ela vai ter carga horária pesadíssima, mas ela tem que ter uma escola que interativa, que ela vai buscar também dança, educação ambiental, né? Ela precisa estar ocupada ali. Então, se a gente investir no professor, o professor é muito desvalorizado dentro da sociedade, não é da sociedade brasileira, mas da forma que está sendo o ensino, a forma que a escola está lidando, né? O professor é quem faz a geração crescer, é quem faz o país crescer, né? O professor, vocês viram o exemplo da Coreia. O que a Coreia mudou? A Coreia do Sul mudou com a educação. O professor é o mestre de todas as profissões, né? De todas as profissões, é a base. Então, vamos investir na criança, vamos investir na educação. Olha, projetos é o que não falta, boa vontade é o que precisa, né? Dedicação de quem está na causa pública é o que precisa. Agora, a sua principal bandeira, combate à corrupção. De 1990 para cá, são 28 anos praticamente. A corrupção, na sua visão, ela aumentou, se estabilizou ou se aperfeiçoou? Olha, da forma que a gente vê hoje, eu acho que ela se aumentou, ela entrou em todos os níveis da administração pública. Eu acho que ficou uma coisa que você não tem noção aonde estão os tentáculos da corrupção. Ela foi como uma epidemia dentro do sistema.
se aperfeiçoou muito mais, porque você vê nuances, você ouve as notícias de formas de desvios, né, da previdência, da merenda, de coisas que são, gente, inaceitáveis, né? Então, antes você podia ouvir corrupção numa escala muito alta. Hoje a corrupção e a banalização, porque eu acho que isso é que é horrível, porque se tornou de uma forma que vai para a justiça, aquele prescreve, aquele cara que foi, ele convive normalmente dentro da sociedade, e a sociedade até aceita aquelas pessoas que são corruptas, que são bonito, condenadas. É bonito ser corrupto. Não, ficou uma coisa normal, não há um menosprezo daquelas pessoas mais. Elas fazem parte da sociedade. E a justiça, às vezes, com um número enorme de casos, ou pela lentidão, ou também pela falta, às vezes, de interesse, em alguns casos, prescrevem. A questão do problema do político é que vai para uma instância, outra, e as coisas não acontecem uma punição. Então, eles sabem dessa facilidade e dessa omissão. Agora, você como pré-candidata, logo será candidata, certamente, você vai ter que rodar bastante o Estado. Você está sendo bem recebido onde vai? Muito bem recebido. Eu tenho só a agradecer a São Paulo, o carinho. Olha, em regiões diversas e por partidos diversos mesmos, eu tenho esse carinho da população. Às vezes a juventude, como já fazem alguns anos, eles não sabem direito da história e eu tenho feito questão de mostrar e de fazer essa desassociação do meu nome ao do senador que está no parlamento, né? Quer dizer, eu não quero essa ligação, eu quero mostrar que são duas pessoas distintas, duas histórias, né? Que façam de conta que são dois Silvas, né? Então, Silva tem bastante, então vamos fazer de conta que tem bastante eu não tenho nenhuma relação e o meu pensamento é outro, eu quero muito que a juventude saiba da verdadeira história do Brasil. Isso uma das minhas missões também é mostrar essa diferença, né? Agora, para finalizar, assim, você deverá ser eleita, acredito, isso é opinião minha. Eu acredito que você seja eleita, você vai chegar em Brasília e você vai provavelmente dar de cara com algumas figuras, inclusive lá em Alagoas, Pernambuco, Sergipe, esses lados aí de onde já está preparada para enfrentar? Estou preparada porque, primeiro de tudo, né, eu sou uma pessoa que tem um alto grau de civilidade, então eu sei tratar muito bem, sei sair nas situações, né, e eu acho que isso... E cada um tem sua opinião, suas divergências, né, eu vou respeitar, mas eu tenho a minha posição, né. Eu falo isso porque a política nordestina é um pouquinho mais complicada do que a paulista, mas para quem enfrentou todo aquele processo na época do impeachment, toda a perseguição, a pressão, tudo, acho que isso vai ser fácil, né? Isso tiro de letra. Essa foi a Tereza Collor, que deverá ser candidata a deputada federal pelo PSDB paulista. Você está assistindo Novo Dia TV. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e deixar lá seu joinha.